Aqui é Alda Coelho. Eu sou mentora de cura e ajudo pessoas a se tornarem também mentores de cura com a NPHT, a Neuropsicoterapia Holística e Teológica. Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, que vai ajudar você, mentor, a ajudar o seu mentorado na gestão de mudanças. Você já ouviu falar dessa palavra aqui, ó? Epigênese. Já ouviu falar dessa palavra? Epigênese? Epigênese é o processo completo da nossa vida, seja um dia, uma semana, um ano ou toda a nossa vida, porque a nossa vida, o nosso dia, a nossa semana tem um começo, meio e o fim. Então, epigênese trata do início, a gênese, e do final de algo, o epílogo de algo, do começo ao final. Quando nós temos um sonho, por exemplo, mesmo que ele não tenha iniciado, começado, ele já está no processo epigenético. E nós chamamos esse momento de antecedâneo. Aqui, ó, antecedâneo. O antecedâneo é antes do início, antes daquilo que nós chamamos de atualização. Por exemplo, você tem o sonho de fazer uma faculdade? Você tem o sonho de fazer uma viagem? O desejo de comprar uma casa nova, um carro? Então, tudo isso que está no desejo, tudo isso que está ainda na sua mente, já está acontecendo dentro do processo epigenético, só que em antecedâneo, antes da atualização. Na hora que você realmente vai lá e compra aquela casa, compra aquele carro, nós chamamos então de atualização. O que seria essa atualização? Seria o início, o pontapé inicial. Realmente você foi lá e comprou o carro, realmente você foi lá e foi viajar, realmente você queria tanto que você executou. É o início. E tudo aquilo que começa na nossa vida tende a crescer, tende a expandir. Nunca se preocupe com o início das coisas, porque tudo aquilo que começa, é uma lei natural isso, tudo aquilo que começa tende a crescer, tende a expandir, alcançando o quê? Alcançando o seu auge. O auge é o máximo que eu posso crescer, é o máximo que aquilo pode expandir. Por exemplo, você quer muito fazer uma viagem, o processo começou aqui, em antecedâneo, é o desejo. Quando você se pôs realmente a fazer a viagem, né, você pegou o voo, então você atualiza, você dá início ao processo. E essa viagem tende a ser uma viagem incrível, uma viagem maravilhosa, uma semana de descanso, ou mês, né? Quem dera, né? Tende a crescer, tende a expandir e alcançar o auge, a realização daquilo ali. E quando você alcança o auge, também faz parte de um processo da natureza. Entrar em escalaridade, entrando em escalaridade. Por que escalaridade? Porque nós precisamos fechar aquele ciclo
de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, seja de uma viagem, seja lá do que for, seja da nossa própria vida, aquele ciclo, ele precisa ser fechado. E nós precisamos fechar os ciclos da nossa vida com diferencial inovador. Não ficar triste porque a viagem acabou. Não, mas agradecer porque aquela viagem foi maravilhosa e acabou. Não ficar triste com o final da festa ou com algo que está acabando. A gente entender esses ciclos da vida, porque naturalmente, se a gente tiver um diferencial inovador, um novo processo, uma nova epigênese vai começar. Aí a gente volta para casa em gratidão e a gente começa a pensar em uma outra viagem. Aí de novo, essa outra viagem estará em antecedâneo e muito em breve tudo isso vai atualizar, vai começar, você vai viajar de novo. Não é porque aquela acabou que você não vai viajar de novo, não, você vai viajar de novo e vai para o auge, você vai viver aquela intensidade tudo novamente e novamente com um diferencial inovador, a gente se despede daquele ciclo e começa. Assim é a nossa vida. Quando seus pais pensaram em ter você, você já fazia parte da epigênese dos seus pais. Você já estava em antecedâneo. O Manassés, meu filho, nasceu em 2014. Mas no comecinho de 2013, ele já estava em meu coração, já estava nos meus pensamentos e do Milton, né? Então, mesmo antes do início, nós podemos considerar o processo em antecedâneo. E a nossa vida é exatamente assim. Um dia os nossos pais pensaram em nós, antecedâneo, e nós realmente viemos para esse mundo, a atualização. E aí nós vamos crescendo, 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 que é expansão, até chegarmos ao nosso auge. E na velhice nós vamos entrando num processo de escalaridade. Por quê? Nós precisamos voltar para casa, a gente precisa voltar para o nosso lar celeste. Então, mas a gente precisa fazer isso com um diferencial inovador, sendo gratos a Deus pela nossa infância, pela nossa adolescência, juventude, vida adulta, para que a gente faça uma travessia em gratidão. E muitas vezes, nesses processos, nós nos bloqueamos, nós travamos, principalmente com uma coisa chamada dúvida. A dúvida, a indecisão, ela nos trava, ela nos bloqueia. Quando a gente fica com dúvida de algo, se você vai realmente para esse trabalho ou não, se você fecha esse negócio ou não, se você vai ter um filho ou não, isso trava todo o processo, coloca você fora aqui do processo epigenético, joga você para o outro lado, tendo a possibilidade de duas coisas. De você realmente desistir, porque estava com dúvida, por exemplo, de uma viagem, você estava com dúvida, então você desiste. E quando a gente desiste, a gente entra em entropia. Quando a gente explode, desiste, nós entramos então em entropia. O que é entropia? Fim, morte e degradação.
Trabalhar com uma pessoa que está com dúvida e indecisa, para você, mentor, é a coisa mais gostosa e maravilhosa que pode existir no nosso trabalho de mentores e terapeutas. Por quê? Nós podemos, com o auxílio das ferramentas, ajudar essa pessoa a subir, ao invés de descer e para entropia, fim, morte e degradação, a gente vai auxiliar essa pessoa a subir. E na subida, ela não vai explodir, não vai acabar tudo na vida dela. Na subida, nós vamos ensiná-la a reformular. Ela vai reformular a própria vida. E quando ela ministra essa reformulação, vai acontecer com ela, ao invés da entropia, uma coisa chamada anatropia. Anatropia nada mais é do que reformular e começar um novo processo epigenético. Então, muitas vezes, nós não gostamos de sentir dúvida, nós não gostamos de nos sentir indecisos, só que isso é maravilhoso, porque aqui nós temos a chance de reformular todo o processo, de entrarmos em anatropia, reformular. E quando a gente faz uma reformulação do casamento, uma reformulação da empresa, a reformulação de um sonho, é muito legal, porque todo o processo epigenético, ele começa tudo novamente. Então, a minha semana, o meu ano, a minha vida, o meu trabalho, tudo isso são ciclos da nossa vida. E quando você atinge o auge em alguma coisa, vá se preparando, preste atenção, porque o nosso grande risco não é quanto aos começos, é quando a gente atinge o auge, porque todas as vezes que nós atingimos o auge, significa que nós vamos ter que reformular. Só que para isso, mentor, nós temos que ter um diferencial inovador, uma postura de gratidão diante da vida, uma postura de reconhecimento, uma postura de aceitação. Aceitação, porque tudo aquilo que aconteceu é a única coisa que podia ter acontecido mesmo. Aquela pessoa que chega na nossa vida era exatamente essa para chegar. Aquelas pessoas que vão saindo é porque fechou um ciclo, fechou um tempo. E quando acaba, grande ser humano, querido mentor de luz, quando acaba, acaba. E viver o processo epigenético é a gente entender que tudo tem um começo. E tudo vai crescer quando começa, tudo vai expandir, vai atingir o auge. E quando atinge o auge, significa que é tempo de inovar, de reformular, de recomeçar, de se reinventar, para que uma nova epigênese comece na nossa vida. E não fique desesperado com os momentos de dúvida e de indecisão, eles são maravilhosos, é a oportunidade que a gente tem de fazer subir em reformulação e a gente entrar em anatropia para que uma nova epigênese comece tudo novamente. E muito cuidado, porque muitas vezes, pela falta de paciência, pela falta de gratidão, pelo nervosismo, a gente já quer chutar o pau da barraca, a gente quer explodir, já resolver tudo, né? E tudo muito na pressa, na correria, faz com que muitas vezes nós
entramos em entropia, que é fim, morte e degradação. Então tá de cabeça quente, ou o tumulto está muito grande, deixa tudo isso passar. O melhor momento de resolver não é quando tudo está emaranhado, não é quando você está nervoso, nervosa, o melhor momento de resolver. O melhor momento de resolver é quando você novamente busca a sua centralidade e o seu equilíbrio. Em centralidade, em equilíbrio, a gente tem melhor capacidade de raciocinar para a gente poder reformular. Não dá para reformular em explosão, agitação, nervosismo, né? Não dá para reformular. Por isso que muitas vezes as pessoas que resolvem tudo isso no fogo da briga, né? No fogo da raiva, naquele impulso, então tende a ir para fim, morte, degradação. E muitas vezes nós perdemos pessoas maravilhosas por causa da explosão, por causa da entropia. Muitas vezes nós perdemos equipes ou até mesmo empresas e excelentes oportunidades por causa desses conflitos, desses emaranhados. Então a gente precisa respirar, centralizar e, diante da dúvida e da indecisão, a gente pedir iluminação, pedir que o Espírito Santo possa realmente trazer as respostas para que a gente possa reformular, que o Espírito Santo possa nos ajudar a viver cada ciclo, cada tempo, cada dia, cada semana, cada coisa da nossa história. Tinha um tempo que você era criança, depois teve o tempo, o ciclo da sua juventude, não é assim? Então, para tudo existe um tempo, e pessoas são usadas como instrumentos de Deus para sinalizar para nós que aquele ciclo acabou, ou que um ciclo está começando. Aos meus 30 anos, um ciclo estava se fechando, e uma pessoa foi usada como instrumento de Deus para sinalizar para mim que tudo aquilo ali bastava, que tudo aquilo ali estava se encerrando. E eu não tinha essa compreensão, e eu chorei bastante, porque a gente chora por falta de compreensão, por falta de entendimento. Então, entender que pessoas chegarão na nossa vida sinalizando que nós chegamos no auge. Situações e pessoas serão usadas como instrumento de Deus para que a gente possa ter esse diferencial inovador e começar a reformular uma nova epigênese. Então foi exatamente aos 30 anos que eu estava ali recomeçando, reformulando a minha vida. E se não fosse esse período, eu nunca teria reformulado a minha vida e eu nunca estaria aqui conversando com você, gravando esse vídeo para você. Então, aos meus 30 anos, eu pude fazer uma grande reformulação na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Abri o meu instituto. Então, em março de 2011, o Instituto IOTEC, ele estava em antecedâneo. Em abril, dia 11 de abril de 2011, ele entrou em atualização. Ele de fato começou. E há 12 anos nós estamos, graças a Deus, né? Nós estamos em expansão, indo para o auge. E eu já estou sentindo já que um ciclo de 12 anos está se completando. Por isso que eu estou desenvolvendo, reformulando um novo projeto, que é a formação de mentores com a NPHD. Então, a NPHD, ela faz parte de toda essa reformulação, porque eu tenho, graças a Deus, o
o diferencial inovador. Eu aprendi a agradecer, eu aprendi a aceitar os processos da minha vida, entendi que a vida não é linear, entendi que a nossa vida ela é feita de processos cíclicos e cheias de possibilidades e processos probabilísticos. Então, a NPHT, ela já está aqui, tá quase aqui, ó, quase começando. Daqui a alguns dias eu já vou apresentar para você, né, a nossa formação de mentores, né, em NPHT, a neuropsicoterapia holística e teológica. Então, eu desejo que você, a partir desse estudo, você aplique tudo isso e que você venha entender que o ciclo que está começando são bênçãos de Deus na sua vida. E os ciclos que estão se fechando são ciclos de bênçãos de Deus na sua vida. Faz parte, assim como a Gênese, o início, como o epílogo, o final. E o mais importante é o que vai acontecer entre aqui a Gênese e o epílogo, o início e o final. E eu desejo, né, bênçãos multiplicadas para que você possa viver esse intervalo em muita luz, amor e cura. Bênçãos para a sua vida, ó, multiplicadas.